Senhor presidente, senador Suplicy, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, ontem o Estado do Amazonas, e não só o Estado, creio que a região também estava muito eufórica, aguardando uma votação muito importante que deveria ter ocorrido no plenário da Câmara dos Deputados. Eu aqui estou me referindo à PEC, ao projeto de emenda constitucional de número 506-A, cuja iniciativa, autoria é da própria Presidência da República, presidenta Dilma, que enviou à Câmara, ao Congresso Nacional, à Câmara de Deputados, primeiramente, um projeto de emenda constitucional, através do qual, modificando a redação do artigo 92-A, prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. E lembrar que essa não foi uma decisão, foi uma decisão tomada pela própria presidenta Dilma e anunciou, num momento muito importante na cidade de Manaus, que, além dela, participou também o presidente Lula, durante a inauguração da ponte sobre o Rio Negro, ambos, presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, que também, da mesma forma, aprovou a prorrogação da Zona Franca por mais 10 anos, ela anunciou publicamente não só o seu apoio, mas o seu compromisso em efetivamente prorrogar a Zona Franca. E, dessa forma, enviou o projeto de emenda constitucional que prorroga, pura e simplesmente, por mais 50 anos, a Zona Franca de Manaus. A expectativa com que a matéria fosse votada ontem foi enorme, até que, senador Walter Pinheiro, a bancada do Estado de São Paulo apresentou uma emenda estendendo também a prorrogação para o segmento de informática. Para o segmento... Perfeitamente. Por isso que eu aqui nominei Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem sido um dos mais bravos lutadores, não só em favor do segmento de informática, mas do desenvolvimento desse segmento em território brasileiro, senador Walter. Então, veja, Vossa Excelência, o líder do PSDB na Câmara dos Deputados apresentou uma emenda global, uma emenda substitutiva, também prevendo a mesma prorrogação para os incentivos dados à lei de informática. É óbvio que, diante dessa emenda, não coube outra alternativa ao líder do governo que não de parar a apreciação da matéria, para que depois, com muita tranquilidade, todos os envolvidos sentassem e pudessem dar o melhor encaminhamento. Hoje, já participamos de uma reunião com o secretário executivo, doutor Diogo, do Ministério da Fazenda, senador Eduardo Braga e eu. Tive conhecimento também, através do próprio senador Eduardo Braga, líder da presidenta Dilma nessa casa, da conversa que ele teve posteriormente com o ministro Guido Mantega. O fato é que hoje os jornais tratam da matéria e, infelizmente, muitas das notinhas dizem que a matéria foi adiada por desarticulação da base do governo. Ora, senhor presidente, quem ia imaginar que o líder do PSDB, que compõe a bancada paulista, fosse apresentar uma emenda aglutinativa prevendo os mesmos incentivos para o segmento de informática? Eu, quando fiquei sabendo, na hora em que isso aconteceu, entrei em contato com a assessoria de plenário do meu partido, o PCdoB, e perguntei a eles como que eles tinham conseguido coletar, senador Walter, tão rapidamente mais de 170 assinaturas, que é o que precisa para apresentar uma emenda na Câmara de Deputados a um projeto de emenda constitucional. E fui informada de que não necessitaram das assinaturas por conta de que o texto foi extraído de uma proposta que já tramitava. E veja bem, Vossa Excelência, a primeira proposta de prorrogação é de autoria do então senador Arthur Virgílio Neto, que apresentou na sua proposta, e que foi aprovada no Senado à época, a previsão de prorrogação por 10 anos da Zona Franca e também da Lei de Informática. E havendo a previsão, nas propostas que haviam sido analisadas,
portanto, da prorrogação da lei de informática, houve essa possibilidade legal da bancada do PSDB de apresentar uma emenda. E aqui, senhor presidente, quero dizer o seguinte: nós, que somos do estado do Amazonas, agora mesmo na possível mudança da lei do ICMS, deverá ser mexido a lei da informática, deverá ser alterada a lei da não alterada a lei da informática, mas para o segmento de informática não valerá os índices que estão sendo propostos, quais sejam de 7% para Norte e Nordeste, 4% para o Sul e o Sudeste. Não valerá. Será uma alíquota única para todo o território nacional, inclusive para a Zona Franca. E o plus a mais que a Zona Franca de Manaus precisa para se manter competitiva, ou seja, para não perder aquilo que tem, esse plus a mais será dado através de uma outra medida e uma outra lei, cujos termos está sendo negociado e praticamente acordado entre todos os estados brasileiros e deverá atingir o imposto sobre importação. Repito, como forma não de dar vantagem à Zona Franca, mas de igualar, comparar as vantagens comparativas da Zona Franca em relação às demais unidades, aos demais estados brasileiros. Então, não há, de nossa parte do Estado do Amazonas, senador Walter, nenhuma oposição à política de incentivo ao setor de informática do Brasil. Entretanto, o que nós precisamos entender é que, neste momento, querer tratar desta questão na mesma emenda constitucional, no mesmo projeto de emenda constitucional que prorroga a Zona Franca de Manaus, é prejudicar tão somente a Zona Franca de Manaus, que está negociando isso há muito tempo. As características da Zona Franca de Manaus são completamente diferentes da política de isenção fiscal, incentivos tributários da Zona Franca de Manaus. É muito diferente das políticas que garantem incentivos a determinados segmentos e que valem para todo o território nacional, que é o caso do segmento de informática. A Zona Franca não, ela está ligada a um território específico, ela está ligada ao processo de desenvolvimento de vários estados, mas principalmente do estado do Amazonas, cuja economia, 95% gira em torno da Zona Franca de Manaus. E se a Zona Franca de Manaus não tiver uma perspectiva longa, ela dificilmente sobreviverá. Dificilmente, senhor presidente, senador Suplicy, dificilmente sobreviverá. Então, o diálogo, senhores senadores, senador Suplicy, senador Walter, senador Mozarildo, que é ali do vizinho estado de Roraima. Então, o diálogo que nós precisamos ter é compreender, primeiro, que há um compromisso do Poder Executivo em relação à Zona Franca de Manaus e aprovar agora uma PEC separada em relação da Zona Franca de Manaus e nada atrapalha a política brasileira de incentivo de informática, que precisa ser reanalisada, não tenho dúvida, precisa ser reanalisada. Mas, nesse momento, querer casar o debate significa prejudicar a Zona Franca de Manaus, significa paralisar a Zona Franca de Manaus, paralisar. Eu repito aqui, não é nenhuma emenda constitucional que nós estamos analisando de iniciativa de qualquer parlamentar. Aliás, todos nós, parlamentares do Amazonas, todos, senhor presidente, temos a iniciativa de solicitar a prorrogação da Zona Franca de Manaus. Mas a PEC com qual nós estamos comprometidos é a PEC que foi encaminhada pela presidenta Dilma. É a PEC capaz de ser aprovada hoje. E, repito, qualquer questão adicional que entre vai prejudicar. Então, o que se apela aos partidos que compõem a base do governo é para que haja essa compreensão nesse momento e para que a gente possa, semana que vem, votar esse projeto de emenda constitucional que, eu repito, é muito importante para aquele que é o maior estado brasileiro e que detém a maior área, a maior parcela de floresta tropical do país. Lembro aqui que a Zona Franca, o estado do Amazonas, antes da Zona Franca, participava no PIB, em torno de 0,5%. Hoje, ela participa de aproximadamente 1,6%. 54% dos tributos federais são recolhidos lá.
O governo brasileiro só não tem mais problemas ambientais em relação à Amazônia, não tem mais problemas ambientais por conta da existência da Zona Franca. Não que ela seja um instrumento natural de preservação da floresta, não, mas é um potencioso, é um grande instrumento indireto de preservação da floresta. Por que estados vizinhos ao Amazonas são estados cuja atividade econômica empurra cada vez mais a fronteira agrícola em relação à fronteira da floresta? Por quê? Porque são estados que, diferente do Amazonas, não têm um outro modelo de desenvolvimento a não ser o uso da terra. A não ser, muitas vezes, até de forma equivocada, o próprio uso da floresta, ou então a subtração da floresta para que ela dê lugar à plantação e, no geral, ao cultivo da soja. Então, eu não tenho dúvida, não fosse a Zona Franca, o Brasil teria um dispêndio muito maior com a sua maior riqueza, que é a Amazônia, para assegurar a conservação. Uma floresta que deve servir, sim, ao desenvolvimento, uma floresta que deve ser manejada corretamente do ponto de vista científico. E aqui eu vejo o senador Mozarildo, e nós temos plena concordância com isso, não é, senador? Porque muitas vezes a gente fala em conservação da floresta, mas confundem conservação com santuário. Porque tem muita gente que diz que a Amazônia tem que ser um território intocável. Nós não, nós dizemos o contrário. A Amazônia, ela tem que ser tocada, agora tocada de forma correta, cientificamente estudada. Não precisa você subtrair a floresta toda para desenvolver o segmento madeireiro, por exemplo. Não, basta promover o manejo florestal, que não só é possível, como necessário e fundamental para a floresta, porque uma árvore é um ser vivo, e como todo ser vivo tem um ciclo estabelecido de vida. E se aquela árvore não é aproveitada, chega um determinado momento em que ela morre. Então, o manejo florestal é isso, você poder explorar a madeira sem derrubar a floresta como um todo. Não é? E não é só isso, pesquisar o que a biodiversidade pode nos oferecer do ponto de vista da indústria de corantes, da indústria de medicamentos, da indústria de fertilizantes, de tantas coisas que ali pode sair. A Itália, por exemplo, a Espanha, da mesma forma, são exportadores de móveis de alto valor agregado, por conta do seu belo design, por conta da forma como é feito. Agora, grande parte desse recurso, né, natural sai da floresta amazônica. Por que não nos desenvolvermos esse segmento lá na região? É possível. Agora, a Zona Franca tem cumprido um papel fundamental para isso. Então, eu espero que na próxima semana, na terça-feira, tivemos uma conversa importante hoje no Ministério da Fazenda. E, repito, é preciso que haja uma compreensão de que outras questões de incentivos precisam também ser debatidos, mas não necessariamente agora, porque a introdução desse debate agora prejudica um outro debate que já vem acontecendo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, há muito tempo, porque tem mais de um ano que a presidenta Dilma, acho que até mais de 2 anos, senhor presidente, não tem exatamente a data aqui, que a presidenta Dilma encaminhou o projeto de emenda constitucional número 506, o projeto de emenda constitucional que estabelece, mudando o artigo 92, e estabelece 92A do ato das disposições constitucionais transitórias, que ela prevê a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Então, eu quero dizer que espero que os líderes, principalmente da base de apoio, todos eles, de todas as regiões do país, senhor presidente, compreendam, tenham esse ato de compreensão e, posteriormente, vamos sim debater a lei de informática, posteriormente vamos debater outras questões que estão sendo levantadas nesse momento, porque não há por que fazer da Zona Franca de Manaus um refém que diz o seguinte: só aprovo isso se tiver aquilo. Não é dessa forma que nós fazemos a boa política da Federação Brasileira, de um país cujas dimensões são continentais,
continentais. Hoje mesmo pela manhã, senador Mozarildo, estávamos numa audiência pública com todos os representantes das empresas de telecomunicações, da TIM, de telefonia móvel, a TIM, a Oi, todas elas estavam aqui, vivo, todas, e todos foram unânimes em dizer: a Amazônia é diferente. Fazer telecomunicação na Amazônia é completamente diferente do que fazer telecomunicação no Nordeste, do que no Sudeste, do que no Sul do Brasil. São muitos os investimentos e um equipamento de telecomunicação tem uma vida útil na Amazônia, por uma série de fatores climáticos, inclusive, muito menor do que em outras regiões. Ora, dizer isso para quem vive lá é a mesma coisa que alguém querer ensinar o Pai Nosso a um padre, porque nós vivemos lá, nós sabemos disso, a nossa luta é tão somente para que um povo que vive numa região que sequer por via terrestre é ligada a outras regiões do país, porque a BR-319 até hoje não obteve a sua licença para ser recuperada e tem um trecho de mais de 400 quilômetros completamente intransitável, senhor presidente. Então, nem por via terrestre nós estamos ligados. Uma região onde as pessoas vivem a 30 dias de barco de uma cidade, é o que muitas vezes dista uma comunidade de uma cidade, eu não digo nem grande, mas uma cidade de pequeno porte, uma região de uma gente que vive isolada. Então, o que nós queremos é que o Brasil todo veja que a Amazônia precisa ser tratada diferente e compreenda. Eu tenho ouvido muito falar, mas são muitos incentivos, é fato. Agora, o projeto de Zona Franca não é do Amazonas, é do Brasil. Tanto que, se fosse do Amazonas, era lá a Assembleia Legislativa que estaria analisando e votando a legislação que organiza esse modelo. Mas não, a Zona Franca é um projeto do Brasil para uma região. Aliás, é a própria Constituição, senador Suplicy, a Constituição brasileira que diz que é possível política de incentivos fiscais, mas que tem que estar necessariamente vinculada à política de desenvolvimento regional. E, sem dúvida nenhuma, a Zona Franca é muito mais do que uma política para gerar emprego, é uma política que trabalhou a geopolítica, que trabalhou a geografia do Estado brasileiro e sabe da importância de manter a Amazônia não só ocupada, mas preservada e desenvolvida, cujo povo possa ter não só a mesma qualidade de vida daqueles que vivem em outras regiões do país, mas que possam também acessar todos os benefícios dos brasileiros e brasileiras que vivem no Sul e no Sudeste brasileiro. Então, fazendo esse pronunciamento, senhor presidente, quero dizer que, para a gente da Zona Franca de Manaus, nós recebemos em transferência voluntária do governo federal, o Estado do Amazonas, muito menos do que a maioria dos estados brasileiros, mas nunca reclamamos quanto a isso, porque sabemos que do governo federal nós contamos com a Zona Franca, então nunca reclamamos. Dizem que lá é uma grande isenção, mas eu repito, não só para um estado, mas para toda uma região. E se nós formos calcular, por exemplo, as isenções tributárias dadas para enfrentar um momento grave de crise econômica, nesses últimos anos nós vamos chegar à bela cifra de mais de 150 bilhões de reais em incentivos que foram dados à indústria automobilística, à indústria de linha branca, indústrias essas, todas elas instaladas, a grande maioria, no Sudeste brasileiro. No Sudeste brasileiro, nem por isso nós da Zona Franca nos levantamos e dizer é muito dinheiro, é muita isenção, nem por isso. Os irmãos não nascem iguais, nunca, são diferentes, a não ser que sejam gêmeos e gêmeos univitelinos. Mas os irmãos, eles são ligados pela genética, mas a aparência é diferente, mas todos são tratados da mesma forma. E aquele ou aquela que apresenta uma debilidade maior no aprendizado sempre tem uma atenção maior da mãe para que siga se desenvolvendo de igual forma como os demais. Então, semana que vem,
espero que nas reuniões que antecedem as sessões do plenário da Câmara dos Deputados possa haver um acordo entre as lideranças partidárias, que a base de apoio ao governo da presidenta Dilma mostre muita unidade, seu presidente, muita unidade, e a gente possa, enfim, ver votada a PEC da Zona Franca de Manaus no plenário. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a senadora Vanessa Graziotin, que sempre aqui tem colocado a importância da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento do estado do Amazonas e com uma perspectiva de alcançarmos um equilíbrio entre todas as regiões brasileiras.